Opa, sejam bem-vindos. Olha só, hello Khaled, hello. Doutora Ana já está aí, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho só para que o Instagram conecte mais pessoas. Algumas pessoas de Gaza estão aqui conectadas, trazendo, tentando, né, pedir auxílio. A gente vai poder entender melhor o que acontece lá e a importância de todo mundo buscar saber cada vez mais, né? Eu acho que agora a gente não pode mais ignorar. Aliás, a gente não pode ignorar já há quase 2 anos, né? Antes a gente podia justificar que não tinha conhecimento, mas agora basta você simplesmente ligar a internet, o Instagram, e você vai ter tudo isso, né? Infelizmente, ao vivo. Sejam muito bem-vindos, boa noite, Ju, Márcia. Que maravilha, boa noite, mãe. Temos pessoas de vários lugares aqui conectados. E eu tô muito feliz porque eu fiz um convite para Ana Catarina, doutora Ana. Na verdade, na última live que nós fizemos aqui no canal com a psicóloga Rima Awada, que falou sobre sumud e outras questões muito importantes, algumas pessoas comentaram sobre a doutora Ana, e aí eu consegui o contato e hoje ela vai poder compartilhar uma experiência real dentro de Gaza, né? Não é só uma hipótese ou algo que a gente ouve falar. É alguém de fora que foi até lá e presenciou coisas que ela vai compartilhar aqui. Então, até já digo, a entrevista que eu vi que ela deu, eu chorei. Já trouxe até aqui o meu lencinho, porque são situações muito fortes que vão muito além do que a gente consiga imaginar. Boa noite, pai! Então, eu vou começar já para a gente não perder tempo, porque a doutora Ana tem muita coisa para compartilhar. Então, eu quero fazer uma pequena introdução e aí eu já vou convidar a doutora Ana para entrar. Bom, a gente tem falado bastante aqui sobre a questão palestina. Eu tenho buscado trazer pessoas com com conhecimento histórico, com a questão psicológica, de saúde mental, agora a doutora Ana com uma experiência em loco, tudo isso para ajudar as pessoas a compreenderem melhor. E eu acho que toda forma de ação, ontem eu participei de uma ação muito bonita da Cláudia, que ela faz todas as noites, uma vigília poética. Então ela lê uma obra de um poeta, de um escritor palestino, e isso é uma forma da gente se conectar com essa cultura tão rica, tão importante e que é pouco falada, infelizmente, né? O mundo tenta abafar, mas nós estamos aqui para dar voz para essas pessoas que têm vozes muito potentes. Para quem não sabe, eu estive na Cisjordânia em 2008, eu e meu marido. E na época, eu com 21 anos, não tinha o menor conhecimento sobre a questão palestina, era muito distante. Acredito que para a maioria de vocês também. E quando eu cheguei lá em Israel, foi um choque de realidade, porque ao entrar em território palestino, eu vi algo que parecia completamente surreal. Como pode a tamanha brutalidade, né, opressão, essas pessoas viverem e ninguém falar sobre isso? Eu ouvi a doutora Ana tendo a mesma sensação quando ela pisou em Gaza, né? Como pode tudo isso acontecer aqui no mundo real e ninguém falar sobre isso? Então, é uma experiência que marcou muito. Depois disso, como a vida vai tomando outros rumos, a gente acaba deixando isso de lado, e com o evento de 7 de outubro isso veio à tona, e aí eu me mobilizei. Agora eu quero entender a fundo o que acontece lá e eu quero agir, né? Então, quando a gente fala em compaixão, ela não é só sentir a dor do outro, é ir para a ação. A minha ação é trazer pessoas aqui que possam falar sobre. Então eu vou convidar a doutora Ana Catarina, vou fazer aqui só um breve histórico, uma biografia da doutora Ana.
A doutora Ana Catarina Delgado, ela é médica oftalmologista, é especializada em catarata e transplantes de córnea, diretora médica da Clínica Oftalme e do Banco de Olhos de Pernambuco. E ela esteve 2 vezes em Gaza como médica voluntária. Deixa eu ver aqui como que eu faço agora, peraí. Convidar. Vamos ver se vai dar certo. Mandei o convite. Aê, deu certo. Maravilha. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que o que você tem para compartilhar é algo de extrema importância, né? Então, eu espero que todo mundo possa tá aqui com presença mesmo para ouvir e para depois amplificar essa voz, né? Quanto mais a gente falar, mais a gente alcança. Eu não vou me prolongar muito, eu quero que você conte para nós, doutora Ana. Você esteve 2 vezes em Gaza. Como foi essa experiência? Bom, boa noite, Thaisa. Boa noite a todos que estão aqui. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, né? Eu acho que você, Thaisa, tem assim, um papel muito importante em todo esse movimento, né? Essa compaixão com ação, como você falou aí, porque eu entendo perfeitamente que depois que a pessoa vai e tem minimamente uma noção, um conhecimento do que se passa lá, que não nos é apresentado, infelizmente, através das nossas mídias, né? Através dos nossos, enfim, nossos sistemas de informação, de jornalismo. Então, quando a gente enfrenta essa realidade que a gente nem imaginava que tinha, quando a gente chega lá, seja em Gaza, seja na Cisjordânia, a gente muda um pouco, sabe? Então, assim, muda muito. Para dizer a verdade, muda muito. Porque eu quero, assim, começar me apresentando, né? Basta dizer, e eu acho que isso me faz ter um poder de voz importante para que pessoas como eu, que estão aí do outro lado da telinha, elas sim se vejam em mim e dizem assim, poxa vida, não é preciso você ser palestina, não é preciso você ser muçulmana, não é preciso você ter algum parente lá, ou você conhecer o Alcorão, ou você... Nada disso, porque eu não sou nada disso. Então eu sou, como você falou, eu sou uma médica, eu sou brasileira, eu sou nordestina, né? Com muito orgulho eu sou de Recife. Eu sou branca, eu sou católica, né? Eu não tenho opinião formada, polarizada do jeito que esse mundo está hoje em termos políticos. Então eu gosto de deixar isso tudo muito claro, porque eu não tenho nenhum desses possíveis vieses que poderiam me levar para um lado ou para o outro. Então, vou contar um pouquinho do como eu cheguei, tá, Thaís? Então, eu fui convidada por uma ONG, é uma ONG americana chamada PCRF, mas que ela tem uma boa relação, tinha, né? Uma boa relação com o governo de Israel. E como eu e meu marido, os dois, nós somos médicos, a gente sempre fez trabalhos voluntários no mundo, assim, tanto aqui no Brasil, vários locais, na Amazônia, no Acre, enfim, vários lugares, e também fora, né? E aí eles disseram, por que você não vai para a faixa de Gaza? Nossa, eu vou falar para você. A primeira vez, quando meu marido disse, olha, vamos para a faixa de Gaza, eu falei, você tá louco? Porque eu pensava, né, o que todo mundo pensava, e às vezes ainda pensa, que era um local totalmente uma zona de conflito em que eu ia estar lá operando e as bombas estourando na minha cabeça, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei a ler um pouco sobre isso e falei, não, veja, se é uma ONG americana que está desenvolvendo esse trabalho todo e tal, eles têm uma ONG que tem mais de 30 anos, então não é uma brincadeira, é uma coisa muito formal e muito, muito séria. E aí eu falei, tá bom, vamos, a gente aceitou esse desafio. Resultado. Quando a gente chega lá, isso contra a vontade de todo mundo, né? Porque a pressão foi muito grande, né? Imagina, minha avó, tem até hoje o vídeo da minha avózinha que faleceu, ela dizendo, minha filha não vá, minha filha não vá. Falei, não, vó, vai dar tudo certo. E aí, quando a gente chega, e aí começa o grande processo, né? Quer dizer, o impacto.
A gente chega e aí a gente para chegar em Gaza você precisa passar por Israel. E aí então a gente chega no aeroporto de Tel Aviv, um grupo, os membros dessa ONG pegam a gente e levam até a fronteira, né? Até ali a zona onde a gente tem que atravessar sozinha. Então eles dizem, daí em diante vocês vão só. E aí então eles chegaram, aí os soldados israelenses chegam pra gente e perguntam 1000 vezes por que vocês estão vindo. A gente não, a gente é médico, a gente veio fazer um trabalho voluntário. Por que Gaza? Mas por que aqui? Você tem certeza? Você pode sair, você tem certeza? A gente não, a gente vem. E a gente tinha lá o papel, né? Toda a documentação, tudo para poder entrar. Aí depois que ele viu que a gente não ia ceder, aí ele falou: tá bom, vá agora, não olhe para trás. E tinha um corredor. Eu tenho fotos disso, né? Às vezes, quando eu consigo, eu passo para as pessoas verem. Um corredor de tipo 1 quilômetro, fechado, assim, todo de grade, 1 quilômetro que você vai andando, puxando a sua malinha, só eu e ele, mais ninguém. E ele fala, não olhe para trás. Então, aquele corredor absurdo, que é justamente uma zona de ninguém, e que depois, quando você chega do outro lado, então as pessoas dessa mesma ONG, que são palestinos, que recebem a gente e levam a gente para o hospital. Então, em Gaza, obviamente, não tem turismo, né? Não tem hotéis. E as pessoas ficam, como a gente, eu e ele, ficamos num hospital. E aí foi o grande ponto. Aí começa, né? Tudo é surpresa, porque a gente pergunta quando foi a última vez que teve um voluntário aqui? Há 10 anos atrás. 10 anos? Foi. Era um oftalmologista australiano que tinha ido 10 anos atrás. Falei, nossa. E aí ninguém assim. Então, quando você andava na rua, todo mundo olhava, porque tipo, era uma pessoa, mesmo que. é, mesmo que você tivesse com um lenço, com tudo, visualmente você não é igual, né? Então as pessoas olhavam-se porque elas nunca viram. As crianças, Thaís, elas chegavam, elas corriam assim pra gente. Elas ficavam olhando assim, como se parecia. Eu me sentia um ET, um extraterrestre, porque era aquela coisa que ninguém nunca via. Mas tudo bem, até aí tudo bem. E a gente foi então para o hospital, né? Chegar para operar. E aí a gente começa a se deparar com uma situação em que não é por pobreza, não é falta de insumos porque é um país pobre. Não é isso. Porque não era porque eles não tinham dinheiro para comprar. O que eles me pediram antes de eu ir, eles me pediam uma lista de coisas que eu podia levar. E eu falei, olha, mas vocês estão pedindo algumas coisas muito básicas. Isso a gente pode comprar, tipo assim, isso não é nada demais. Eu pensei que a gente ia comprar umas coisas, sabe, mais modernas e tudo mais. Eles falaram, não, você não está entendendo. A gente não pode comprar. Aí eu falei, não, mas eu tô levando, eu tenho dinheiro. Aí eu falei, não, o problema não é dinheiro. O problema é que Israel não deixa nada entrar. Aí eu falei, não deixa nada entrar. Imagina uma situação em que você não tá ali porque você não pode comprar, porque você não tem dinheiro. Você não pode porque um outro sistema político, um outro impede que você compre. Mas isso eu tô falando de bisturis. Eu tô falando de coisas básicas para se fazer qualquer cirurgia. E o que eles tinham eram umas coisas tão antigas, tão velhas e tão sujas, que qualquer lugar do mundo, aquilo ali era para dar uma infecção assim brutal, né? Mas era o que eles tinham. E aí eu falava, meu Deus, mas vocês conseguem fazer com isso? Mas a gente não tem outra opção, né? Então, nessa realidade foi quando eu só estou contando tudo isso aqui para dar um choque de realidade e de dizer assim, tem alguma coisa muito estranha por aqui. Então, eu costumo dizer, inclusive, que eu fui mais bem recebida pelos palestinos ali na faixa de Gaza do que eu já fui ao longo de todas as minhas experiências de viagem. Né? Você sabe, eu tenho esse Instagram, que é Eu Vivo Logo Viajo, eu já fui para mais de 60 países, 63 países, e eu conheço muita gente de vários lugares do mundo. Eu nunca vi na minha vida um povo tão carinhoso, tão resiliente, tão solidário, sabe? É impressionante o nível de opressão que essas pessoas veem e o nível de doçura dessas pessoas. Então, isso me impactou muito. Foi uma das coisas que mais me impactou, foi dizer assim,
tem alguma coisa muito errada. Isso também me marcou. Quando eu cheguei na Cisjordânia, eu fui extremamente bem tratada, muito bem recepcionada, diferente do ambiente de Israel, que já é um ambiente pesado, né? Porque para onde você Hostil. olha são É, pessoas armadas, isso, adolescentes e tal. Então, isso, isso é uma isso. característica do povo palestino mesmo. É, e aí começa no hospital a ter os grandes dilemas, né? Porque as pessoas. Então, por exemplo, eu sou especialista na parte de transplante de córnea. E aí chegou um pai de um cardiologista e falou para mim: doutora Ana, você podia olhar meu pai e tal? Eu falei, claro. Quando eu vi que ele precisava de um transplante, eu falei: olha, ele precisa de um transplante e eu sou transplantadora. Tipo, eu posso resolver. Aí ele falou: não, mas não tem transplante. Não tem transplante em Gaza, nunca foi feito nenhum transplante em Gaza. E falou, mas por que não? Porque as pessoas morrem, em todo lugar do mundo as pessoas morrem, você pode captar a córnea e fazer o transplante. Mas para fazer o transplante a gente precisa de um meio de preservação, e que é um líquidozinho, um líquido que fica no vidrinho, um líquido rosa, não tem nada. Nada demais, né? Mas Israel não deixa entrar um líquido de preservação. Meu Deus. Então, uma criança com retinoblastoma, que é aquele tumor, né, no olho, que hoje em dia as pessoas conhecem bem por causa da história da filhinha do Tiago, né? E ela estava com retinoblastoma nos dois olhos, precisou ser tirado os dois olhinhos dessa criança. É uma menininha linda, uns 9, 10 anos. E aí eu falei, bom, gente, então, mas pelo menos vamos colocar uma prótese, porque visualmente fica mais aceitável. E aí, ui, ai, meu Deus, desculpa. E aí que eu falei, vamos botar uma prótese. E aí eles disseram, não, mas não tem prótese. Não entra prótese em Gaza, gente. Então são coisas tão incríveis. E, por exemplo, ressonância magnética, Thaís, imagina. Ninguém pode fazer uma ressonância magnética porque Israel não deixa. Porque tem alguns componentes da ressonância, né, que podem ser utilizados eventualmente para fazer alguma bomba, né? É Então, tão assim, absurdo, né? É tão absurdo assim. é tão incrível, em pleno século XXI. E aí, se você disser assim, mas tudo isso por causa da guerra, eu falei, não. Aí vem o grande ponto, né? Eu tô falando isso, dessa introduçãozinha, para dizer, mas vocês não sabem, isso foi 2019 e 2023, fevereiro de 2023, né? Todo esse processo começou em outubro de 2023 e nós tivemos lá duas vezes. E a primeira vez, então, em 2019 e a segunda em 2023, ou seja, não existia esse sistema que está havendo agora. E você já via isso e mais. Aí é quando você começa a cair em campo, entender que é muito mais antigo do que a gente imagina. Então, tudo começa, né? Isso mais ou menos 77 anos atrás, durante o Nakba, quando os palestinos foram expulsos de suas casas, né? Então, esse processo todo vem acontecendo. Piorou muito nos últimos 15 anos, mais ou menos, mas é um processo que a gente está falando de 77 anos de opressão. Para vocês terem uma ideia, os palestinos, eles só têm direito a água e luz a cada 8 horas por dia. E isso há anos. Um jovem de 15 anos, um jovem de 15 anos, ele nunca viu um avião, nem um navio na vida. Eu não estou falando para ele viajar de avião, eu estou falando de ver um avião no céu. Porque o espaço aéreo e o espaço marítimo da faixa de Gaza é todo controlado por Israel. E nem ninguém, nenhum avião, nenhum navio, nada pode passar. Então, esses jovens nunca viram. Para você ter uma ideia, esses jovens nunca viram um rio na vida. Gaza, Thaisa, tinha um rio. E esse rio foi desviado. As águas desse rio foi desviado pelo governo de Israel. E eu fui lá, eu tava lá no local onde era o rio, e eu disse, não é possível, porque tem uma hora que você diz assim, será, meu Deus, parece que você tá Muito, vivendo né? um pesadelo, é tão surreal, é tão louco. E aí eu falei, e eles disseram, olha, isso aqui é rio, e você via, era um rio, foi desviado. Então, os palestinos, eles, para beberem água, eles têm um processo bem básico de dessalinização da água do mar.
Eles não têm água potável, eles não têm água doce na Palestina, né? Então, assim, tudo isso começa a revoltar, começa você a dizer assim, peraí, não é possível. E o mais, eu acho que o que mais me impactava era o fato de dizer assim, eu não sabia. Toda hora que chegava com alguma novidade nesse sentido, né? Alguma proibição, alguma restrição, algum embargo, e eu falava assim, nossa, mas o mundo não sabe. Nossa, mas isso nunca foi televisionado. Nossa, ninguém nunca falou sobre isso. Na minha escola, nunca se falou sobre isso, né? Então, é aquela coisa de dizer assim, até então, o mundo estava cego para o que estava acontecendo na Palestina, né? Então, essa é a visão que hoje eu faço, é de olhar para trás e você dizer assim, gente, alguma coisa, infelizmente, precisava acontecer para a gente estar vivendo o inferno, né? O terror que a gente está vivendo hoje aqui. Porque não era admissível, eu falei, de uma certa forma, a ONU, e isso me revoltou muito também, sabe? Era de dizer assim, gente, tudo bem, o que é que eu sou? Eu não sou nada, eu sou uma médica pernambucana, né? Mas porque a ONU não sabe, ninguém faz nada, uma grande representação dos direitos humanos e nada acontece. E eu não estou falando de um ano, eu estou falando de 77 anos, né? Então, enfim, tudo isso é muito revoltante. E aí tem uma coisa curiosa, que, por exemplo, todos os dias a gente acordava, estava no hospital, né? Acordava e começava a operar. Até a noite, porque era muita gente. Mas na sexta-feira, a gente não podia marcar nenhuma cirurgia. Eu falei, mas a sexta-feira a gente tá aqui, não tem o que fazer, né? Não tem, vamos para um cinema, não tem cinema em Gaza. Vamos para um barzinho, vamos para nada. Não existe nada que você possa fazer, tipo assim, que legal, divertido, não sei o quê. Não existe. E aí, bom, eu tô aqui para operar, vamos operar. Mas na sexta-feira não pode. Eu falei, por que não pode? Aí eu entendi. O que que acontece? Sexta-feira é o dia da reza. Então é como um dia sagrado para eles, como nós católicos. No domingo, normalmente a gente vai para a igreja. Na sexta-feira, eles vão para a mesquita. E depois da mesquita, os jovens vão para a fronteira com Israel e eles começam a atirar pedras. Isso em 2019, tá? E eles começavam a atirar pedras na fronteira com Israel para os soldados israelenses. E aí, o que acontecia? É óbvio que os soldados que estão com fusíveis, bem armados, né? Totalmente uma indústria bélica do porte que é Israel. É claro que eles iam revidar e com as armas que eles têm. Ou seja, muitos jovens chegavam no hospital e aí as ambulâncias ficavam todas próximas, esperando o processo acontecer. Eles jogavam a pedra, o israelense revidava atirando, eles eram machucados, então feridos, e vinham com ferimentos na perna, bala enfim, no corpo todo. E aí as ambulâncias traziam para o nosso hospital, o hospital onde a gente estava. E a gente via aquela quantidade de ambulâncias chegando, a quantidade de jovens. Eu falei, meu Deus! Aí eu cheguei então para um chefe lá e falei, olha, me desculpa, eu na minha ignorância, né, mas eu dizia assim, me desculpa, mas para mim isso que está acontecendo é um suicídio. E aí esse médico olhou para mim, ele é diretor do hospital, né? Aí ele olhou para mim, bateu assim e falou, doutora, nós já estamos morrendo. Então, então, o que esses jovens estão fazendo, quem sabe assim o mundo acorda para nos enxergar. Quem sabe assim alguém consegue nos ajudar. Então, imagina o ponto que essa sociedade chegava, né, para tentar ajuda, pedir ajuda. Então, nessa hora é quando você para e diz assim, não é possível isso. Não dá, não é, né? Você não precisa ser uma pessoa deles, você não precisa ser palestina, você precisa ter um mínimo de humanidade para dizer, isso não é legal. Isso não é justo, isso não é correto, isso precisa parar, né? E aí essas coisas aconteciam e continuaram acontecendo, né? E eu até ouso falar assim, quando o pessoal fala, todo mundo fala, porque o Hamas é um grupo terrorista. Eu falei, gente, pelo que eu já vi, eu posso dizer para vocês,
olha, qualquer lugar do planeta Terra, qualquer brasileiro da face da Terra, qualquer pessoa que eu conheço, vivendo nas condições que eles estavam vivendo, iam se revoltar. Eu não tô entrando no mérito, sabe, de dizer, ah, mas como? A que custo? Não tô falando isso, mas eu digo do ponto de vista de um grupo rebelde que se revolta contra essa opressão de décadas e décadas e décadas teria existido. Então tudo foi meio que provocado, foi levado a isso. E o grande ponto, e aí esse é onde eu toco mais, é sob os olhares do mundo que sabia, tá? Então eu tô falando assim, as pessoas que estão nos ouvindo certamente não sabiam, mas existe um grupo Existe. de dominantes, um grupo de governantes, um grupo de pessoas atentas, responsáveis, que sabia e que deixou isso chegar do jeito que chegou, entendeu? E hoje a gente vê esse massacre que é o que está acontecendo lá. É muito triste. É muito triste, nossa, doutora Ana, assim, é pesado até de ouvir, porque a gente pensa assim, se agora a gente está assistindo isso e já é difícil imaginar como é viver essa situação, pensar que essas pessoas estão há décadas vivendo isso, né? E até você trouxe a questão do Hamas, eu acho que, obviamente, ninguém é a favor de tirar a vida de outra pessoa, mas, porém, é preciso sempre olhar o todo. Se a gente for pensar que o grupo surgiu muito depois, né, quase 2 décadas depois, quer dizer, você vê a O geração dos Hamas meus pais, surgiu avós. Hã? O Hamas surgiu em 1987. Antes disso, não existia Não Hamas. existia. Quer dizer, eram gerações que eram massacradas, que eram humilhadas, que eram despejadas da sua terra de origem e que não revidavam. Então chega um momento que você não tem mais perspectiva para o futuro, ou você faz alguma coisa até para se manter. Eu não sei, eu fico pensando, né? A maioria são jovens, né? Em Gaza, então, a grande 50, maioria da população. quase 50% da população de Gaza é abaixo de 15 anos. O que é Imagina, surreal você é pensar. surreal, é surreal. Crianças e jovens É, que vivem, eles só sabem viver num conflito, eles só viram isso, né? Só isso, viram isso. morte e destruição. Exatamente. Olha, e aí chega outro ponto, né? Quando a gente fala, poxa, o Hamas surgiu, na verdade, surgiu como grupo de revolucionário, né? De resistência, na verdade. Depois se tornou partido político, foi eleito pelo povo e tudo mais. Mas desde 1987. Antes disso, não existia Hamas. E o outro grande ponto é o fato de que isso tudo acontece há muitos anos na Cisjordânia também, onde não tem Hamas. Então, esse é o Exatamente. grande ponto. Cisjordânia não tem Hamas. E existem prisões arbitrárias na Cisjordânia, que é um local palestino, para quem não sabe, né? É West Bank, que é uma área que é da Palestina, só que com um pouco menos de restrição. Então, um pouco mais de liberdade, porque na faixa de Gaza ninguém entra e ninguém sai. Lembra que eu falei que tem esse corredor abominável e é o único ponto de entrada e saída. Então, ninguém entra e ninguém sai, exceto com autorização muito específica de Israel. Mas na Cisjordânia, que aí é onde tem uma parte de Jerusalém, onde tem Ramala, onde tem Jericó, né? São várias outras regiões que são da Palestina e que as pessoas, os palestinos que moram lá, eles têm que ter um cartãozinho, como se fosse um selo dependendo, existem 4 etapas de selo. Então, você pode ter um selo que tenha mais liberdade, ou seja, você pode ir e vir tantas vezes por mês. Tem um outro selo que é mais restrito, tem um outro que é mais ainda, e tem outro que você não pode sair. Imagina que você viver num local onde você não consegue sair nem da sua. Não tô falando de viajar de avião, gente. Eu tô falando de sair de carro de uma rua para outra rua. Você não pode sair. Porque toda vez, e eu falo isso porque eu passei por isso, não é ninguém que tá me contando. Então Uhum. eu passava de um local para o outro com um médico, esse médico é de Jerusalém, tá? Isso eu tô falando
fora de Gaza, porque quando a gente foi para Gaza, a gente só ficou em Gaza. Mas Sim. teve outras vezes que a gente ficou para fazer cirurgias em Jerusalém, que aí é ao lado da Cisjordânia, onde tem essa liberdade. E então esse médico, ele tinha esse, como se fosse assim, o mais alto dos 4 cartõezinhos. E aí então a gente podia andar com ele no carro para ir de um lugar para o outro, de uma rua para outra. Mas mesmo assim tem vários checkpoints, que são aqueles locais de revista. Então você tinha que sair do carro toda hora, era o tempo todo. Isso é absolutamente inadmissível, chatíssimo. Você tem que sair do carro, aí vem os soldados israelenses, lhe revistam, olha o carro e olha tudo, e cão farejador, e não sei o quê, e tudo que você imagina a cada passo que você dá. E isso, gente, imagina que do lado, e essa é uma coisa que eu gosto muito de contar, porque para mim me impactou muito, que foi, eu sou católica, como eu falei, né? Então eu já tinha ido antes para fazer o turismo religioso, né? Na Igreja da Natividade, enfim, em Belém, né? No Posto Nascimento de Jesus e tudo mais. Aí, do lado de Belém, que é um dos lugares mais visitados turisticamente do mundo, ou pelo menos desejado do mundo, né? Porque realmente é muito bonito lá, a história é incrível. Do lado tem um muro que é o muro da vergonha. É um muro que pode perguntar, pode fazer uma enquete. Quem já foi em Belém? Aí tem um monte de gente que diz que já. Você já viu o muro? Que muro? Ninguém nunca viu o muro. Existe um muro de mais de 8 metros de altura, que é o dobro do muro de Berlim. Uhum. Tanto não só em tamanho quanto em comprimento. E esse muro, ele é para separar. Ele é para separar para que esses palestinos da Cisjordânia não passem para o lado de Israel e do lado dos assentamentos ilegais do governo de Israel. E aí, isso me chocou, porque de um lado do muro, que é o lado onde eu estava, lá da Palestina, então ele era todo pintado, assim, de grafites, né? Uns grafites lindos, de como se fossem 2 anjos tentando abrir o muro, sabe? Enfim, se você olhar na internet, você vai ver um monte desses grafites, são lindos, do lado de cada muro, né? E aí tinha um rapaz vendendo suco de laranja do lado do muro. E como era um dia muito quente, aí a gente, vamos tomar um suco de laranja. Aí chegamos nesse rapaz, tem uns 40 anos, né? E aí a gente pediu o suco e começamos a conversar com ele. E ele disse, aí eu disse, faz tempo que o senhor vende suco aqui. Aí ele falou, não, eu tô vendendo há pouco tempo, porque eu tava 6 anos preso. Aí quando a pessoa fala que tá preso, você tá Sim, conversando com o choque, né? preso, né? Obviamente você diz, nossa, o que foi que ele fez, né? E aí eu ainda tive a coragem de perguntar, mas preso foi o que aconteceu? Aí ele disse, olha, a senhora tá vendo aquele. Tinha uma varandinha, assim, tinham várias casas junto do muro, né? E tinha uma varandinha. Aí ele falou, tá vendo aquela varandinha? Ali tinha uma cadeira de balanço. Meu pai estava sentado ali, se balançando na cadeira de balanço. E um soldado israelense dali, ó, aí tem umas Umas ocasinhas, né? guaritazinhas, né? Os guaritas. E aí esse soldado israelense resolveu, do nada, atirar e matar o pai desse rapaz. Meu E aí, Deus. só que o rapaz estava chegando em casa, ele viu. E quando ele viu, ele virou para o soldado, obviamente, como qualquer um de nós faríamos, ele disse, por que você matou meu pai? Por que você atirou no meu pai? Ele estava sentado numa cadeira de balanço na casa dele. Aí o soldado virou e disse assim: você tá achando ruim? Tá reclamando? Vem cá que você vai ser preso. E ele passou 6 anos preso. Meu Ele Deus. tinha recém saído e quando ele saiu, ele estava com restrições em que ele não poderia mais trabalhar oficialmente. Por isso que ele estava ali trabalhando como vendendo laranja de um trabalho informal para poder sustentar a família. Então, gente, é só um exemplo para ver o nível de arbitrariedade dessas prisões dentro da Cisjordânia. Vamos Sim. lembrar, não tem Hamas. E prisões, assassinatos, muitos, é, as pessoas sendo tratadas de uma forma que jamais, jamais se aceitaria em qualquer lugar do planeta. Ninguém poderia ser tratado daquela forma como os palestinos são tratados
pelos israelenses. E eu preciso dizer, isso é verdade. Então, muita gente diz assim, mas Ana, você não tem medo de tu falar isso? Eu não tenho medo, porque eu estou falando de acordo com a minha consciência. Né? Sim. Então, assim, no dia que eu tiver, e graças a Deus eu imagino que esteja num país em que eu possa falar, ter liberdade de me expressar, eu vou continuar falando, Thaís. E aí, você imagina que do outro lado do muro, né? Que você vê todas essas prisões arbitrárias e esses massacres, as pessoas são de uma resiliência, sabe? De você dizer assim, mas você não fez nada, você não falou nada. Quer dizer, aquelas crianças, elas já estão vivendo sobre o conflito de uma forma tão pesada, sabe? Tão Uhum. traumatizante, que aquilo não é normal. Em nenhum lugar do planeta você ia admitir uma situação dessa, né? E É. aí, enfim, é revoltante demais, é revoltante. Sabe que você contou essa tua experiência, eu também tive uma experiência assim que foi bem marcante, porque nós fomos também em Belém, Jericó, e aí a gente estava num grupo, né? Então, para o nosso ônibus entrar, primeiro que o nosso guia israelense desceu antes, muito antes, e aí faz aquele pressão psicológica, assim, né? Tipo, que tudo corra bem, que, sabe, para criar É. uma tensão, né? E aí a gente foi parado ali no checkpoint, então entrou um israelense armado, que foi, né, um militar, enfim, ele foi olhando todo mundo para ver se ninguém estava carregando, sei lá, um papel, uma carta. E aí, quando ele estava quase saindo, um rapaz foi e fotografou. Ele virou na hora e foi com tudo e mandou apagar, assim, todo mundo tenso, sabe? Nós entramos e o nosso guia palestino era um jovem, devia ter uns 28 anos por aí. E aí ele começou a mostrar marcas de tiro no corpo. Fora que você vê o contraste da estrutura mesmo, né? E ele começou a falar dos tiroteios que eles entram de tempos em tempos lá, sai atirando, enfim, da questão da água e tal. E eu fiquei em choque. Eu falei assim, mas como assim? Como é que se vive aqui? Por que que você não vai embora? Olha a inocência, né? Porque eu É. não tinha ideia como que pode isso aqui acontecer assim. E ele falou, eu vou para onde? Né? Até porque aonde eu for, as pessoas vão dizer que eu sou um terrorista, que eu sou alguma coisa assim. Eles já são taxados. A gente foi essa narrativa, ela foi anos e anos para construir essa imagem distorcida do palestino. E quando você tem contato, você vê que é totalmente o oposto. São pessoas extremamente gentis, resilientes, amorosas. Eu fui muito bem recebida. Depois a gente foi no restaurante, eu comprei um monte de coisa. Aí depois meu guia falou: você, se tiver alguma coisa que você comprou na Palestina, quando a gente estava indo pro, isso em 2008, né? A gente estava no aeroporto, é melhor vocês tirarem, não sei o que e tal. E de fato, a minha mala foi revistada. O meu marido passou e a minha eles pararam, e aí é aquela coisa, né? Eles pegam, você não pode tocar na mala, abrem, tiram tudo, revistam tudo. Então é o tempo todo essa tensão e essa construção dessa narrativa, né? Eles são os perigosos. E na verdade não é. Então eu Não. acho que assim é um choque de realidade. Muitos que vão, acho que ficam mais concentrados nesse turismo mais religioso, acabam É. não tendo esse Nem tem ideia. contato. Nem tem Mas a ideia. gente teve porque a gente foi num movimento um pouquinho diferente, mais solto. Então a gente pôde Hum. ter esse contato, mas foi uma experiência muito marcante. Isso. Inclusive, olha, eu trouxe aqui para você ver, olha que coisa mais linda. Isso Ai, meu aqui Deus. foi o que eu recebi de um paciente que eu operei de catarata, né? Você vê que aqui tem, deixa eu ver aqui, ó, 2019, né? Tá vendo? 2019. Um palestino, ele fez assim, ó, estetoscópio, Que ele fez um bonitinho. agradecimento, tudo isso aqui. Gente, eu ganhava, isso aqui é um exemplo. Eu ganhava vários, todos os dias. Eram muitos presentes, assim. Uma forma, e eles não são ricos, eles não têm dinheiro. Mas era tudo, assim, muito simples, mas com muito amor, sabe? É realmente. Era tanto beijo que aí as mulheres, né? Porque o homem não pode chegar perto, mas as mulheres chegavam, beijavam. Obrigada, chucra. Olha, era uma coisa incrível tanto de gratidão que eles têm, sabe? E aí eu vou falar um outro ponto que que a gente estava conversando, né? Que é sobre ainda na Cisjordânia.
tem um local que vale muito a pena a pessoa entender um pouquinho e ler um pouquinho sobre, que é um campo de concentração, é um campo de refugiados chamado Aida Camp. É do lado desse muro, esse muro que eu acabei de falar. Então, andando mais um pouquinho, isso tudo caminhando, aí a gente chega lá, tem o AIDA, AIDA mesmo, AIDA Camp, que é onde, no mundo, no Google, inclusive, diz que é o local que tem maior concentração de gás lacrimogênico do mundo, que foi soltado pelos israelenses, claro. E aí, o que eles fizeram? Ali é onde eles construíram, ali do lado tem a chave do retorno, então era um monumento enorme que Israel destruiu, né? É quando, no Nakba, em 1948, as famílias palestinas foram expulsas, literalmente expulsas das suas casas. E imagina você estar aqui na sua casa e chegar alguém e dizer, não, você sai que essa casa era minha, essa terra era minha. E aí foram expulsos da casa e cada uma levou sua chave, achando que eles iam voltar. E eles nunca voltaram. Né? Então, a chave do retorno simbolizava para eles que eles iam voltar. Foi a primeira coisa que Israel fez quando ela começou a bombardear, foi destruir essa chave do retorno, como a dizer assim, nunca mais vocês vão voltar. E é isso que eles estão fazendo agora, né? Querendo aniquilar tudo. Mas aí, quando eu falei da bomba de gás lacrimogênio, eles tinham muitas bombas. E aí, eles começaram a fazer artes com essas bombas. Então, isso aqui, ó, Peace, tá vendo? É paz. E eles faziam, então, lojas de artesanato que eles faziam Sim. com essas bombas Uhum. de gás lacrimogênico, em que eles dizem assim, faça humus, não faça guerra. Né? Então, eles fazem um monte, eu comprei isso lá. Mas assim, com muitas bombas que foram atiradas, sabe? Opa, deu uma travadinha. Voltou. Eu quero te perguntar, eu vi uma história que você contou de um médico oftalmo, porque lá em Gaza não tinha nenhum, né? Pelo que eu entendi. É o Não. seguinte, Ah, conte. é, ele, é- é o seguinte, meu marido, ele é ortopedista oncológico, ou seja, ele Uhum, é especializado em câncer no osso. uhum. E em Gaza, imagina, mais de 2 milhões de pessoas, numa faixa de terra muito pequenininha, né? Tem 40 quilômetros de extensão, por talvez, sei lá, 20 ou 15 de largura, muito pequena. A maior concentração de pessoas do planeta está ali na faixa de Gaza. Então, imagina que com essas milhares de pessoas não existe nenhum ortopedista oncológico, nenhum médico ortopedista que seja especialista em câncer ósseo. Significa que quem tiver câncer no osso, ele vai precisar amputar. Então, tem um câncer aqui no braço. Ah, tá bom, tira o braço. Ah, tem um câncer aqui no fêmur, tira a perna. Esse era o tratamento, né? Imagine, isso é inadmissível. Hoje em dia, no mundo, todo mundo tem vários tipos de tratamento para o câncer ósseo. Só que em Gaza não tem nenhum. E aí, quando a gente foi pela primeira vez, e aí Marcelo, as pessoas souberam que era a especialidade de Marcelo, eu te falo, a gente passava no hospital, pelo corredor do hospital, eu e ele, e os pais das crianças que estavam com câncer ósseo, eles se jogavam nos pés de Marcelo, sabe? Eles imploravam, eles falavam, pelo amor de Deus, por favor, cure meu filho, opere minha filha. Era desse tipo. E então Marcelo operava diariamente, dia e noite, porque a fila era enorme. Foi por isso que a gente, quando terminou o nosso período lá, ficou uma fila ainda maior para ser operado, né? Isso foi 2019. Só que aí no ano seguinte, que a gente ia de novo, veio a pandemia. Então a gente não foi nem em 2020, nem em 2021, e foi em fevereiro de 2023, quando a gente já conseguia ir. E, novamente, quando chega em fevereiro de 2023, lá em Gaza, a fila estava muito maior, né? E aí, quando a gente teve essa ideia, Marcelo diz assim, olha, não tem sentido vocês ficarem esperando e dependendo de mim. E precisa que algum de vocês, algum ortopedista palestino, aprenda
a técnica e aprenda a fazer, né? E venha para ficar aqui e cuidar aqui e operar aqui o seu próprio povo. E a gente, então, imagina que a gente chegou aí no Ministério da Saúde de Gaza. Eu tenho isso em fotos. Eu e Marcela, a gente foi lá, pedir, junto com a ONG, essa mesma ONG que se sensibilizou com isso, entenderam que, claro, era o mais lógico. E nós fomos lá para o Ministério da Saúde pedir para que ele interferisse, pedisse também para que Israel, através da ONG, deixasse uma pessoa, um médico, sair de lá. E aí, então, eles escolheram o médico. Tudo bem. Escolheram um que esse rapaz chama Wassim. Essa, essa criatura conseguiu sair de Gaza. Primeiro que aí o Wassim, quando chegou aqui em Recife, isso a gente foi em fevereiro, o Wassim chegou em agosto aqui. Para passar 6 meses no Hospital do Câncer de Pernambuco, intensivo só para fazer a especialização em câncer ósseo. 6 meses depois ele voltaria para Gaza e ele conseguiria tratar as pessoas dele. Beleza. Aí o que acontece? O pobre do Assim chega em agosto e em outubro começa o genocídio. O Assim deixou lá em Gaza a esposa e 2 filhinhas, uma de 3 anos e uma de 5 anos. Até hoje, o Assim nunca mais viu a família. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar como é viver assim. Você não tem. E assim, é família, né? É filhos, esposa, pais, enfim. E você não poder voltar e nem tirar eles Nada. de lá. Nem o Assim pode voltar, ele nunca conseguiu voltar, né? Ninguém entra, muito menos agora, nem conseguiu tirar a família de lá. Todos os dias, e eu testemunhei isso, todos os dias o Assim abre o computador dele para ver se tem notícia da família. Nem todos os dias tem, porque depende muito, a internet é muito ruim É. lá. E E quando ele consegue, é para saber, tá viva? Tá viva. Aí ele chega para mim, ai, doutora Ana, estão vivas. Todos os dias. É de chorar, é de revoltar. Eu não sei como assim encontra forças para viver todos os dias durante esses 700 dias. Eu não sei como ele encontra. É desesperador, né? E se toda essa situação já era tão é, horripilante, não sei nem que palavra que a gente pode, né, descrever. Antes, agora, assistindo e vendo assim que tem só intensificado, né? Você não tem mais hospitais, que a maioria foi destruído, o hospital de câncer lá foi destruído, os médicos são alvos, os jornalistas são alvos, quer dizer, tudo, assim, é uma coisa que assim, às vezes fico um pouco. É claro que a gente tem que ter paciência e tem que falar e tudo mais, mas quem nega o que está acontecendo, né, ou quem simplesmente ignora e segue a sua vida, para mim já perdeu a humanidade, já está vazio, está oco, né? E Exato. eu cheguei a fazer um material uma vez, há pouco tempo atrás, que eu coloquei, é uma linha divisória no mundo. Né? A Palestina, ela representa a humanidade, porque se eu não consigo me sensibilizar com essas pessoas, com quem que eu vou me sensibilizar? Hum. E Thaís, aquilo, não é porque está lá, e se for, e quando chegar em nós? Porque parece uma coisa tão distante, distante, né? mas não é. É, não é. Não Se é. o mundo permite isso agora com eles, por que vai impedir depois de fazer com outros É. povos, né? É, exato. Olha, Thaís, eu falo muito assim, sabe? Você sabe, no meu meio médico, né? Eu tenho muitos amigos que quase que diariamente eles chegam para mim, Ana, por que você ainda continua falando da Palestina? Ana, para de falar da Palestina, já tá cansando. Ah, eu não. Aí tem outro. Ah, eu não aguento mais ver aquelas crianças com fome. Falei, se você não aguenta ver, imagina eles que estão morrendo de fome, né? E aí chega a pessoa e diz assim: por que que você ganha com isso? Falar sobre a Palestina, vai falar sobre outra coisa. Eu falei, gente, se a gente. Aquelas pessoas não têm voz. Nós somos as vozes que podem ser ouvidas.
E se você simplesmente ignora, e pior, ainda tem gente que vem justificar. Isso aqui Uhum. pra mim ainda é mais magoador, é assim, mais terrível. É alguém chegar, mas teve tal coisa. Gente, é absurdamente desproporcional. É uma coisa que você não pode justificar, você não consegue imaginar que exista no mundo algum argumento, alguma razão para esse massacre. Não pode. Tem coisa que foi errada, tem coisa que foi errada. As coisas precisam ser organizadas, vamos organizar. Mas nesse nível de massacre, de genocídio, nós estamos vendo televisionado todos os dias, em silêncio, um grande campo de concentração e ninguém faz nada. Eu falo assim, ninguém. Claro, tem muitos grandes, pequenos, né? Como a gente que falam, que dão sua voz, que tentam. E às vezes eu confesso, eu me sinto muito frustrada. Eu falo tanto e eu não consigo nem sensibilizar minha família, né? Pessoas da minha família que chegam, falam, eu começo, aí a pessoa já sai de mansinho, já muda de assunto. Então, se a gente não consegue sensibilizar os nossos, a gente não consegue sensibilizar os outros. E aí é onde chega a meu grau de frustração de dizer, caramba, eu não tô conseguindo fazer nada, né? Às vezes eu fico, nossa, é muito ruim a gente presenciar tudo isso. E o que me motiva é dizer assim, bom, eu tenho minha consciência tranquila. Eu posso não estar fazendo grandes coisas, mas eu sei que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando um neto meu, quando uma pessoa perguntar, Ana, você estava viva durante esse genocídio? O que você fez? Que lado você estava? Né? E eu vou dizer, gente, eu estava ali gritando, desesperada, pedindo para que alguém fizesse alguma coisa. Então, essa consciência tranquila me faz me manter, sabe? Esse que é o grande ponto. É de você dizer assim, bom, apesar de reconhecer a nossa pequenez, né? Mas eu acho que, como você falou, é um grande divisor, é um grande divisor da humanidade. Porque o que mais me impressiona no mundo é essa passividade. Uhum. É a passividade dos bons, de pessoas que não deveriam estar desse jeito, sabe? Esse silêncio é ensurdecedor. E esse silêncio hoje é compactuar, é permitir, né? Ele acaba sendo até extremamente violento porque ele permite, Cúmplice, é. é cumplicidade. E eu vejo assim, acho que muitas pessoas podem pensar, poxa, mas a doutora Ana foi para lá, ela tem uma experiência para contar. Todos nós temos uma forma de poder ajudar. Pode ser falando, né, contando, relatando a experiência, que é muito importante porque isso conecta muito, né? As pessoas conseguem entender, se aproximar da realidade, mas é fazendo um conteúdo, é compartilhando, é indo num ato de rua, é usando uma cufia, é buscando conhecer a história, sair da ignorância, porque agora não tem, né, você pode buscar, tem conteúdo, eles têm um material riquíssimo. Eu comecei com os livros, né? O primeiro movimento que eu fiz foi entender o que era o sionismo, então eu fui num livro do Breno Altman, que foi a primeira coisa que surgiu para mim. Eu falei, peraí, eu quero entender essa história, né? E depois disso você vai indo. Então eu fui para o Gás no Coração, depois livros do Ilan Pappe, muito material que tem aqui na internet. Todo mundo pode se mobilizar, né? Então não importa se é uma ação pequena ou uma mega ação, como por exemplo agora a ação da flotilha, que é uma ação extremamente importante, porque de fato muitas pessoas começaram a se conectar por conta disso. A gente sabe que é muito difícil que ela tenha êxito, mas ela precisa existir para que as pessoas se conectem, para que a gente possa falar sobre as injustiças, para que haja uma pressão nos governos para que hajam, né? A gente vê de vez em quando uma ação ou outra que parece, né? Então, sei lá, o presidente da Espanha fala uma coisa e tal, mas nada assim robusto, né? É, Isso dá eu uma acho que frustração. Mas a eu gente tá. estive na segunda-feira, e até eu faço um convite muito especial. Eu estive na segunda-feira assistindo o filme Notas de um Desterro, que foi feito por um curitibano que esteve em 2008, não, 2018 em Israel
e depois ele ficou 20 dias na Cisjordânia acompanhando uma família que falava português. E aí a ideia dele era documentar para trazer um pouco da realidade. Só que como é filme independente, né, falta recurso, então o filme foi demorando para ficar pronto. E aí veio o 7 de outubro e ele falou: "Bom, agora eu preciso mudar a rota. Eu preciso trazer aqui informações que ajudem a entender tudo isso". E o filme foi tão, assim, feliz no sentido de construir uma narrativa que qualquer pessoa que nunca teve contato vai conseguir compreender o que é viver sobre apartheid, o que é uma Hum. limpeza étnica, né? E aí, depois disso, teve a presença do Walid, que é o presidente da FEPAL, e eu pude fazer uma pergunta e eu falei para ele: puxa, a gente vê tantas manifestações ao redor do mundo, as pessoas indo com a bandeira, por que que aqui no Brasil é tão difícil ter pessoas sair para a rua? Mas ele me tranquilizou num ponto. Ele disse que eles têm muitos dados, eles trabalham muito com esses dados para entender como que as pessoas estão enxergando, se está havendo uma mudança de comportamento. E ele disse que apesar de a gente não ver movimentos de rua maciços, mas essa movimentação na internet, da pessoa compartilhar, da pessoa vir falar alguma coisa, enfim, ela tem mudado a opinião pública. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem um volume, acho que se não me engano, 56% da população já apoia a Palestina. E ali a gente tem um 30% que apoia Israel. Aí você vai para os Estados Unidos, 67% de apoio. Quer dizer, vai mudando. Enquanto antes a maioria das pessoas jamais iriam apoiar a Palestina, porque tinham aquela narrativa já bem sedimentada, hoje elas começam a questionar. Então, eu não acho que vai ser algo que vai ser rápido e fácil, mas eu acho que todos nós temos esse compromisso de continuar falando, fazendo, agindo da maneira que puder, mas não dá para simplesmente fechar os olhos, né? Isso. E como você falou, às vezes, e é isso que eu falo muito, toda vez que eu posto alguma coisa da Palestina, eu falo, gente, compartilha. Todas seguem as pessoas que falam da Palestina, porque na hora que você impulsiona, que você curte, compartilha, comenta, interage com alguém que fale sobre a Palestina, esse bolo se aumenta, movimenta-se. E então, não custa nada. Não custa nada você dar um like, você curtir uma coisa que alguém falou, fé pau. Tem tanta gente boa, gente. Tanta Sim. gente boa falando sobre a Palestina. Então, é seguir essas pessoas, é compartilhar o conteúdo dessas pessoas. E é conversar mesmo, dentro e fora de casa. Falar sobre isso, gente, não é normal. Isso tem alguma coisa errada. Vamos fazer alguma coisa. Então, na hora que todo mundo começa a falar sobre, eu acho que a gente ganha um grande passo. E a gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado. Nós estamos falando de 700 dias. Essas pessoas não vão resistir muito. Nós estamos diante de um extermínio de um povo que vai acontecer, que está acontecendo. Eu sou muito cética. Hoje eu posso dizer assim, infelizmente, eu sou uma pessoa muito positiva, mas hoje meu otimismo não está muito alto, não. Eu acho que a gente vai perder. Vai perder. Agora, existe ainda chance, sabe? Então tem alguma esperança. Então é tem que movimentar e não dá para esperar muito. Tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Todos os dias eu acordo, meu Deus, ajuda. Meu Deus, ajuda. E até um ponto que é importante que você trouxe, do fato de muitas vezes até a família, os amigos, né, ficarem querendo que você pare, diminuir ou criticar, ou às vezes na internet a gente recebe, eu pelo menos já recebi algumas falas, Nossa, eu já perdi um monte de seguidor. assim que você fala, uau, né? Mas é a nossa consciência, não dá para parar de falar. E eu não vou Isso, cansar de falar. Então, isso. todos nós temos que ter isso. Vai haver críticas, vão haver pessoas que vão virar as costas. Ok, o que que a gente pode fazer? É, Mas tá bem com a nossa consciência e fazendo o que é certo, eu acho que isso não tem preço, né? é isso aí. Muito bem. Deus permita, Alá permita que as coisas melhorem, que as pessoas acordem. Esse é o grande problema. É que a nossa humanidade vença. Isso. Né? Acho que esse é o mais importante. E hoje a humanidade está ali, representada por eles, então que a gente continue falando,
fazendo. Eu vejo, agora eu estava vendo aqui o horário, eu tenho sempre medo que a live caia, né? Então eu prefiro já me preparar. Mas, doutora Ana, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite novamente, eu agradeço. Tudo isso que você compartilhou, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que assistia ou que estava assistindo não tem como ficar indiferente, né? Então, esse é de formiguinha em formiguinha, né? Passando a mensagem, a gente consegue fazer um movimento. E quem ainda não segue, seguir a doutora Ana, que é o Vivo Logo Viajo, né? Que às vezes eu mesma fiquei procurando o perfil né, com o nome, e falei, ué, mas daí de repente surgiu para mim. Mas, enfim, eu fico muito feliz de ter tido essa troca aqui e vai ficar salvo. Então, quem não assistiu, não conseguiu ver inteira, enfim, compartilhem, gente, com o máximo de pessoas possíveis, né? A gente tem que espalhar essa É, mensagem. isso. Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada também, Thaís. Obrigada que ficou até agora. Assim, eu fico muito à disposição sempre. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é falar e usar a nossa voz. Que a gente tem voz, né? A gente tem que usar a nossa voz por nós e por eles. Verdade. Obrigada, então. Tá, Obrigada a todos beijo, que então. ficaram. Vou gravar, depois eu subo no feed, aí você pode compartilhar também no teu perfil. Massa, tá joia. Obrigada. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.